Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 19 e 20, tem uma passagem bíblica que nos oferece um vislumbre da coragem impressionante de um homem chamado e vocacionado por Deus. João Batista era seu nome. Diante da corrupção que dominava os mais altos escalões do poder político de sua época. Para entender plenamente a importância desse relato, é de vital necessidade mergulhar no contexto histórico e explorar as implicações de suas ações. João Batista surge nas Escrituras como um profeta destemido, cuja missão era preparar o caminho para o Messias, Jesus Cristo. Sua pregação era marcada pela chamada ao arrependimento e pela denúncia vigorosa dos pecados, incluindo aqueles cometidos pelas autoridades governantes e religiosas. Ele não se intimidava diante do poder e da influência desses líderes, mas confrontava-os com ousadia, desafiando-os a abandonar a injustiça e a se voltar para Deus. A referida passagem descreve um momento especial na vida de João Batista, quando ele confrontou abertamente Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e da Pérea. Herodes governava com mão de ferro e estava imerso em um mar de lama de corrupção e imoralidade. Sua conduta desrespeitava não apenas as leis divinas, mas também as leis humanas, causando sofrimento e opressão ao povo. Ao denunciar os pecados de Herodes, João Batista não se deixou intimidar pelo perigo iminente. Ele não recuou diante das ameaças ou das consequências de suas palavras. Pelo contrário, permaneceu firme em sua convicção, proclamando a verdade sem temor. Sua coragem é um testemunho de sua devoção a Deus e de sua determinação em cumprir sua missão, mesmo que isso resultasse em enfrentar a ira dos poderosos. É importante ressaltar que a coragem de João Batista não era apenas um ato de bravura individual, mas uma expressão de amor e compaixão pelo povo que ele servia. Ele estava disposto a arriscar sua própria vida para defender a justiça e para chamar as pessoas ao arrependimento e à transformação. Sua preocupação não era apenas com a punição dos pecadores, mas principalmente com sua salvação e redenção. A atitude de João Batista nos lembra que a verdadeira autoridade vem de Deus e que os governantes terrenos devem prestar contas a ele. Sua coragem inspira-nos a resistir à opressão e à injustiça, a levantar nossa voz em defesa dos oprimidos e a buscar a justiça e a restauração em nossas comunidades. Na atualidade, a passagem de Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20, continua a ressoar como um chamado à coragem e à integridade em face da corrupção, injustiça e perseguição. Nos lembra que, assim como João Batista, somos chamados a ser luz no meio das trevas, a proclamar a verdade mesmo quando isso é impopular e a defender os valores do reino de Deus acima de tudo. Que João Batista possa ser exemplo inspirador de fidelidade e dedicação a Deus e que sua coragem nos inspire a agir com ousadia e intrepidez em todas as esferas de nossas vidas. Nos dias de hoje, diante do conformismo e da secularização das igrejas, a passagem bíblica de Lucas 3, 19 e 20 e o exemplo de coragem de João Batista oferecem orientações valiosas para lidarmos com essas realidades sem abrir mão da nossa chamada e da nossa vocação. João Batista enfrentou e denunciou sozinho, de forma corajosa, Herodes Antipas por suas práticas corruptas. Da mesma forma, hoje, por uma questão de consciência cristã e de honestidade, as pessoas e instituições são convocadas a enfrentar a corrupção em todas as esferas da sociedade. Assim como João Batista não se calou diante dos crimes de seu tempo, as pessoas são encorajadas a denunciar e resistir à corrupção, exigindo responsabilidade e transparência dos governantes e líderes políticos e religiosos. João Batista fez oposição a Herodes com palavras de verdade e justiça, sem recorrer à violência física. Podemos resistir à injustiça de maneira pacífica,
através de protestos não violentos, petições, campanhas de conscientização e outras formas de engajamento cívico que buscam promover mudanças positivas na sociedade. João Batista defendia os valores da fé e da igualdade perante Deus, independentemente do status das pessoas. Hoje vemos a necessidade de defender os direitos humanos e lutar contra a opressão, a discriminação e a violação de direitos em todas as suas formas. Vale destacar que os direitos humanos não é para proteger bandidos e estupradores e criminalizar agentes de segurança. Direitos humanos não é disseminar uma divisão racial para favorecimento político. Direitos humanos não é se apoderar de narrativas fantasiosas para poder angariar benefícios particulares. Direitos humanos não é negar a existência do Estado de Israel, que há milênios recebeu do próprio Deus a terra de Canaã, como parte de uma promessa do Criador. Os judeus têm por direito de viver em sua terra com segurança, e cabe aos árabes palestinos, hóspedes do vácuo na região, promovido pela diáspora macabra feita pelo Império Romano, procurarem a viver em paz e harmonia. A coragem e a determinação demonstradas por João Batista nos motiva a viver de acordo com os princípios cristãos e morais em nossas próprias vidas. Isso inclui agir com santidade, honestidade, justiça e compaixão em nossas interações diárias, ainda que nos deparemos com pressões externas ou tentações para agir de forma contrária aos nossos valores outorgados por Deus. Para os crentes em Jesus, a vida e o exemplo de João Batista continuam sendo uma bandeira de inspiração e desafio para viver uma fé autêntica. Isso envolve proclamar o Evangelho com autenticidade, convicção e amor, em um mundo em que às vezes é hostil à mensagem de Cristo. Meus amados irmãos e caros ouvintes, este profeta de Deus, que teve o privilégio de ser o precursor do Messias, denunciou publicamente as mazelas e os pecados dos governantes de sua época com verdadeira autenticidade e destemor. Esse exemplo é um convite e um instrumento de motivação para não ficarmos em silêncio diante das perseguições que presenciamos hoje. Isso envolve chamar a atenção para as violações dos direitos fundamentais dos cristãos de bem, que carregam esse país nas costas, abusos de poder perpetrados por autoridades vaidosas e arrogantes e a discriminação, seja através das redes sociais, da mídia ou de outras formas de ativismo. A história desse magnífico profeta, que literalmente perdeu sua cabeça por denunciar a corrupção de autoridades seculares e religiosas, vem ao encontro da realidade que estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil. Estamos passando por dias que jamais imaginei vivenciar. Quem poderia imaginar que um indivíduo preso por corrupção e condenado em todas as instâncias se tornaria presidente deste país? Quem poderia imaginar que a igreja, que há séculos desenvolve um trabalho de evangelização e recuperação de pessoas, seria rotulada como portadora de discurso de ódio? E quem poderia imaginar que versículos bíblicos e a própria Bíblia seriam retirados de estabelecimentos públicos? Simplesmente estamos experimentando a escatologia do Apocalipse. No entanto, o que realmente assusta é a reação dos ditos profetas ou pastores das igrejas. A imensa maioria deles está calada, alguns por medo e covardia, outros por despreparo e uma grande quantidade por conivência e interesses particulares. Mas eu louvo a Deus e faço questão de citar nominalmente o pastor Silas Malafaia, que é sem dúvida alguma o profeta de nossos dias. Com o mesmo espírito que dentre tantos eu poderia citar Elias, Eliseu, Daniel e João Batista. É impressionante a similaridade na forma como ele denuncia as barbaridades que estão ocorrendo em nosso Brasil. Vale ressaltar que ele não tem mandado político e, portanto, não goza de imunidade parlamentar. Mesmo assim, enfrenta de peito aberto o que nenhum outro faz, combatendo o sistema demoníaco que tem oprimido o povo brasileiro. Eu tenho questionado: onde estão os pastores? Onde estão os líderes das igrejas para se somarem ao pastor Silas nessa causa? Onde estão aqueles que em suas igrejas são verdadeiros xerifes? Onde estão os presidentes de convenção,
com suas mesas diretoras que fazem questão de serem apresentados, destacando seus títulos de doutor? Onde estão aqueles que perpetuam o domínio familiar na igreja, passando a direção de pai para filho como se fosse uma empresa particular? Lamentavelmente, a sua grande maioria prefere esconder-se. E por trás, nos porões do submundo dos covardes, ainda criticam os profetas de Deus. Eu quero deixar bem claro uma coisa para todos: o fato de você estar cadastrado como membro de uma igreja não te dá garantia de salvação. Precisa haver santidade e comprometimento com a causa do evangelho, ainda que isso leve as nossas cabeças para a bandeja. Essa imensa maioria de pastores burocratas que vivem da vaidade e do ego não tem a capacidade de enfrentar as perseguições que se avizinham. Quando chegar a hora, essa turma fugirá ou venderá a alma para o sistema dominante. Cuidado, para que você não venha perder tantos anos numa igreja e nunca saiba o que é ser guiado e orientado por um profeta de verdade. Para os isentões de auditório, saibam que João Batista estava profundamente envolvido nas questões políticas e sociais de seu tempo. As pessoas são encorajadas a se envolverem diariamente e ativamente na vida cívica e no trabalho social, buscando promover o bem comum e o desenvolvimento humano integral. Talvez alguém tenha te falado que crente não se envolve em questões políticas. Meus amados, se os homens honestos não se colocarem prontos para lutar pelos nossos direitos, os impostores, que tem de monte nas igrejas, ocuparão esses lugares em benefício próprio. Podemos resumir a passagem de Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20. E o exemplo de João Batista nos desafia a ser agentes de mudança e de justiça em um mundo marcado pela injustiça e pela opressão. Ao seguirmos seu exemplo de coragem, compaixão e integridade, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e compassiva, onde os valores do reino de Deus são vividos e celebrados em todas as áreas da vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.